De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com Denis Nakamura, para esse último bloco aqui, falando um pouco mais aí do assunto de hoje, empreendedorismo versus startups. E a gente falando aqui nesse último bloco, eu já até fiz a chamada, né? E certamente você está aí dizendo assim, me conta logo, o que sabem de mim, né? Tenho que me preocupar. Mas você já observou que muitas vezes você conversa determinado assunto com alguém, talvez até um gosto, um desejo que você tem, super confidencial, aquela coisa que você está tricotando com a sua amiga ali e tal, e de repente surge um anúncio no primeiro aplicativo que você abre e uau, é de Deus isso. Então, mas isso tem toda uma lógica e a gente vai entender um pouco mais deles. Como é que é isso, cara? O que o Google sabe a meu respeito? Eu consigo descobrir isso, o que ele sabe? Sim. Graças a Deus temos algumas leis que obrigam, né, a mostrar o que eles sabem de nós. Depois eu pego meu celular e mostro aqui para o pessoal. E só comentando que tudo isso, ele sempre tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, obviamente, é que estamos sendo sempre, toda hora, espionados, né? E o lado bom é porque eles, detectando o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente gosta, eles conseguem ofertar conhecimento, produtos, serviços melhores para a gente. Imagina se eu não liberasse esse tipo de informação para o Google. Ele, sem saber, ia começar a me ofertar vestidos, batom, maquiagem, coisas que não me interessam, né? Então, por outro lado, sempre tem um lado positivo e negativo, né? E eles devem usar isso até mesmo a própria indústria, né? Para desenvolver produtos, programas, serviços, enfim, focado naquilo que as pessoas desejam, né? Sim, com certeza. Com certeza. Essas informações são valiosas para a gente, de uma certa forma, né, para ter cada vez serviços melhores e para eles, claro, para cada vez criarem, venderem mais produtos e serviços. Aí eu abri aqui o meu Google, não dá para ver aqui, mas o pessoal vai colocar na tela lá, a nossa produção já pode colocar aí para a gente ver para as pessoas em casa. Lá, está na tela. Então, quem tem uma conta, né, do Gmail, do YouTube, do Waze, o Waze é o principal, né? Você tem que logar lá praticamente para poder usar direitinho ele, né? E aqui eu abri o meu, na tela está o meu lá. Ele mostra aqui que o Google sabe que eu tenho de 35 a 44 anos, sou homem, gosto de ver YouTube, gosto de alimentos gourmet, especialidades, gosto de aparelhos domésticos, aparelhos eletrônicos, artes cênicas, Audi, BMW, cães, cartão de crédito, casa e jardim, ciclismo, compras, componentes eletrônicos, corrida e caminhada. Então ele sabe uma porção de coisas. Isso eu falei 1/10 do que ele sabe de mim aqui, né? Depois. E aí você vai nos dar a oportunidade de ter acesso a essa informação? Claro. Se o pessoal aqui da produção puder colocar o endereço aqui na tela, mas é adsettings.google.com. Aí você só loga com sua senha do Google, do Gmail, do YouTube ou do Waze. Tá lá, já colocaram no GC ali embaixo, que ótimo. Não tem perigo nenhum, tá? Isso daí o Google já sabe tudo sobre você. Não vai mudar. Colocando Agora é hora de você saber o que ele sabe. Colocando a sua senha, você só vai ter noção do que ele sabe. Eu prefiro ver no celular. E na verdade são informações que nós fornecemos mesmo no nosso dia a dia, utilizando, conversando, são quando a gente faz pesquisando. Uma busca de receita, de alguma coisa que a gente tem vontade de cozinhar, comer, algum restaurante, alguma coisa que a gente está pesquisando para comprar, então ele vai armazenando tudo isso. E importante dizer que o Google tem essas informações de cada um de nós, mas essas informações de cada um de nós, só nós podemos ter acesso a ela. Exato. Eu não posso ter acesso à sua. Não, de forma alguma. Ele capta esses dados e ele é bem regulado, né? O governo todos os governos ficam bem em cima de como ele utiliza esses dados. Então não tem perigo, né, de vazamento, principalmente com o Google. A gente viu algumas outras empresas com uma segurança um pouco menor, tendo vazamento, hackeamento. Então o Google é um pouco mais sério, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto não.
Ô, Denis, a gente está caminhando aí para o final do programa, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui para que você falasse um pouco para a gente, assim, de como os pequenos negócios, pequenas empresas aí que estão galgando aí a cada dia um crescimento e tal, podem melhorar aí os seus negócios através do marketing, enfim, aparecendo mais. Vou falar mais uma vez do iFood, sem querer ser redundante, mas assim, a gente vê que ganhou visibilidade, foi crescendo, e quando se ganha visibilidade, os negócios parece que avançam realmente, né? Como é que eu consigo isso para o telespectador que tem um negócio? Sim, com certeza. Primeiro a gente tem que equilibrar, né, a balança, fazer um pouco de marketing e um pouco de vendas. Fazer um pouco de marketing, um pouco de vendas, e assim a gente vai crescendo, né? E já sendo bem prático, algumas dicas, né, para pequenos e médios empreendedores, principalmente aqui da região. A gente agora está na época, né, na época do conhecimento. Então, conhecimento é tudo hoje em dia. Então, a principal forma para você poder angariar mais vendas, mais clientes, fidelizar mais clientes também, né, mais fregueses, falando corretamente, seria você justamente dar conhecimento para eles. Como que eu dou conhecimento para eles? Através do YouTube, do Instagram, do Facebook, né, das redes sociais, ou até se você tiver dependendo do seu tipo de clientela, por e-mail, por WhatsApp, você dá informações de como que a pessoa melhora a vida dela usando o seu produto ou usando o seu serviço. O que ele ganha utilizando o seu serviço, o seu produto. Essa é a principal forma da gente crescer os nossos negócios, né? Pode ser também no boca a boca, então no balcão a gente atendendo alguém, a gente já dá aquela dica, o senhor está levando isso, aproveita e usa isso para fazer tal coisa que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Então as pessoas hoje em dia, elas querem conhecimento. Você precisa passar, né, esse conhecimento, né? Exato, então quanto mais conhecimento você passa para o outro, diferente do que a gente acha, quanto mais conhecimento a gente passa, mais ele confia em você e compra de você. Então essa é a principal dica. É interessante, você falou, ao contrário do que a gente acha, que muitas vezes a gente imagina que a gente não deve falar o que a gente sabe para ninguém, né? Sim. Guardar, reter aquilo, e não é o correto. Não, pelo contrário. Claro que o segredo do seu negócio você não vai abrir, mas o conhecimento mais genérico, mais geral, é essencial você dar para o seu consumidor para que ele saiba como usar o seu produto melhor. Porque isso até funciona como um estímulo, né, para o indivíduo que recebe essa informação. No próprio iFood, imagina que a gente faz propaganda com o Fábio Porchat, quem for lá, e a gente não explica para a pessoa como utiliza o aplicativo. Do que adianta, né, eu gastar um dinheirão se eu não mostro como ele ganha utilizando o meu produto, né, no caso do iFood, o aplicativo, de conseguir matar a fome, ganhar tempo, o que for. Até um ponto, aproveitando mais uma vez o exemplo do iFood, mas até nessa questão da escolha de quem vai falar do iFood, no caso aí o Porchat e tal, até isso tem uma pesquisa para você saber quem vai ser o comunicador do seu negócio? Com certeza, isso está um pouco antes, lá no planejamento do seu negócio, quando você precisa ver quem é o seu público-alvo, quem que você quer atingir. Falando mais genericamente, né, é a classe A, é a classe B, é a classe C, é a classe D, é homem, é mulher, são médicos, são advogados, são engenheiros. Quem que você quer atingir? Na época do iFood, a gente queria atingir um público um pouco mais socioeconômico, um nível socioeconômico um pouco mais alto. Por isso a gente escolheu alguns personagens para interpretar o iFood, para chamar a atenção dessas pessoas. E no final, uns meses atrás, não sei se vocês acompanharam, eu não estou mais no iFood, né? Mas eles foram para Jojo Todinho, né? Por quê? Justamente para poder atingir outra faixa de idade também, especialmente. Porque é o pessoal mais jovem que gosta dela. Então, quem que eu quero atingir e em qual momento da minha empresa também? Então, eu vou e comunico de uma forma correta para aquele tipo de público. Isso a gente tem que ter muita atenção, né? Porque às vezes você faz um investimento, mas você não está falando com quem precisa ouvir. Exatamente. E você também tem, como você bem disse, na verdade, no intervalo aqui, a gente sempre precisa medir o que a gente está fazendo. Então tem que medir o resultado disso. No caso do iFood, eu contratei o Fábio Porchat, qual foi o resultado para o iFood? Quanto o iFood vendeu, quanto o iFood cresceu, quanto o iFood caminhou, e depois, quando a gente contratou Jojo Todinho, o que aconteceu? Os mesmos indicadores, a gente consegue ver, foi melhor, foi pior, é o que a gente esperava, não é, vamos pegar outra pessoa. Então isso é essencial, medir. Fantástico. Olha, Denis, infelizmente nosso tempo chega ao final. Eu quero te agradecer muito.
agradecer pela sua gentileza de vir até aqui ao estúdio, compartilhar um pouco de conhecimento conosco, trazer um pouco aí dessa informação. Você que nessa semana esteve aí em Pompeia também fazendo uma palestra que eu sei que foi um sucesso. Muito obrigado mesmo, foi uma honra te receber aqui, viu? E visitando Marília, está convidado a estar aqui com a gente. Pode deixar, eu que agradeço, muito obrigado de novo por estar aqui, por ser convidado aqui. E queria também deixar aberto, né, para quem quiser me contatar, né, nas redes sociais. Legal. Né, Denis com 2 N's Nakamura. E lá eu, dentro do possível, né, eu consigo responder as perguntas, dar algumas dicas ou outras, né, principalmente no Instagram, que eu sou mais fiel. Eu dou uma dica ou outra. Então acho que só deixar aberto mesmo para o pessoal se sentir à vontade. No Insta tá como? Denis Nakamura. @Denis Naka. @Denis Naka. Com 2 N's. Denis com 2 N's. Denis com 2 N's, Denis Naka. Beleza. Muito obrigado mais uma vez, Denis. Obrigado você. O programa Conexão fica por aqui. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, mas eu tenho uma boa notícia. Você pode conferir a reprise amanhã, às 8 da manhã, logo cedo, ou então buscar aí pelo YouTube, no Facebook, facebook.com/canal 4, você pode conferir aí este programa. O Conexão fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também conosco Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ótima noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.